E no primeiro dia de provas do Enem, 30% dos inscritos não compareceram. Para falar mais sobre o exame, eu recebo o professor de Português, Literatura e Redação do Colégio Santa Cecília, Henrique Rodrigues. Professor, boa noite, obrigado, por participar aqui. Esse índice de faltas é o maior desde 2009. Professor, tem algum motivo para ter acontecido isso ou está dentro aí do esperado? Olha, difícil dizer, né? Houve uma variação aí em relação aos casos de falta de ausência dos anos anteriores, mas eu acredito que talvez, né, a gente aqui está ventilando uma possibilidade, talvez isso tenha alguma relação com o tempo. Ontem foi um domingo bastante chuvoso, né? Então pode ser que isso de alguma forma tenha interferido aí no comparecimento dos alunos, mas assim, é muito difícil encontrar um motivo exato, né, só assim observando esses dados de alunos. Mas sem dúvida nenhuma, hoje há uma grande adesão em relação ao Enem, né, professor? Porque eu me lembro quando começou, existia até protesto, boicote, não vamos fazer o Enem. Hoje não, mudou completamente isso, né? Curiosamente, eu estava no terceiro ano do ensino médio quando o Enem foi criado, né, em 1998. E naquela época o Enem não servia de parâmetro para muita coisa. Na verdade, era só uma prova que aferia a qualidade do ensino médio de determinadas escolas públicas e privadas do Brasil. O Ministério queria usar como parâmetro. Queria utilizar, mas sempre houve isso, sempre foi uma queda de braço, as universidades não aceitavam isso muito bem. Com o passar dos anos, o Enem começou a servir para o ingresso na universidade, e desde 2009, quando mudou todo o sistema, que eles adotaram esse método de resposta ao item e foi dividido em mais de um dia, enfim, tornou-se um exame muito mais complexo e muito mais abrangente, o Enem passou a ser ponto fundamental para o estudante que quer ingressar nas universidades, principalmente nas melhores universidades e nas universidades públicas brasileiras. Que passaram a adotar o Enem Que passaram a adotar o Enem também. Não são todas, mas na sua imensa maioria, as mais importantes universidades brasileiras usam o Enem como método de ingresso. Agora, professor, foi a primeira vez que o Enem foi dividido, né? Antes ele era realizado em apenas um domingo, ou um fim de semana, né? Um sábado e domingo, e agora foi dividido em 2 domingos. É melhor para o aluno? Melhorou? De certa forma, sim. Eu avalio isso. Porque eu vi mesmo assim alunos reclamando, né? Ontem que tinha muito texto para ler na prova de ontem e o tempo não foi suficiente. São 2 aspectos aí, né? O primeiro deles é o seguinte: você deve se recordar que o primeiro Enem teve aquele problema do furto das provas. Sim. Sem dúvida, quando você separa em 2 domingos, né, ou seja, a prova vai ter um intervalo de 7 dias entre a primeira parte e a segunda, a possibilidade de que alguma coisa ocorra de errado aí é maior. Aumenta. Né? Aumenta, porque você tem um lastro aí de 7 dias que pode resultar em alguma coisa errada. Mas sem dúvida para o aluno, isso é melhor. É sempre bom lembrar que essa decisão de mudar a partir de 2017 o Enem é fruto de uma consulta pública que o INEP e o MEC realizaram, né? O governo não foi uma decisão unilateral do MEC, não foi unilateral, né? Foi uma consulta pública, né, pela internet, e a maioria dos alunos decidiu e optou, né, por isso. Também para acabar com um problema que eram dos alunos que são chamados de sabatistas, né, que são os alunos de algumas doutrinas religiosas, adeptos de algumas religiões, que foram 72 mil o ano passado, que tinham que ingressar às 2 horas da tarde para fazer a prova, só que só começavam a realizar às 19. Né? Então, com isso, realizando só aos domingos, esse problema foi equacionado. Né? O que é melhor agora para os alunos que estão participando durante essa semana, quer dizer, nesse intervalo entre a primeira prova e o segundo dia de provas? Descansar, rever a matéria, não fazer nada, o que é melhor, professor? Eu acho que rever algumas coisinhas e parar para refletir a respeito do, já que você fez a primeira metade, os 50% iniciais da prova, parar para refletir a respeito do modelo de prova, né, do estilo de prova que foi imposto esse ano e dar uma revisada em alguma coisa. Agora, se matar de estudar entre uma primeira parte e a segunda, nem pensar, porque isso não vai dar resultado nenhum, vai atrapalhar, inclusive. Eu tinha um professor que costuma dizer, o que você tinha que aprender, já aprendeu. Já não vai aprendeu. ser essa semana Exatamente. que vai, né, aprender. Uma das surpresas, né, diria, em relação à prova de ontem foi justamente o tema da redação, né, que surpreendeu muitos alunos que participaram, que foi educação inclusiva para deficientes auditivos. Foi um tema interessante. Poderia ter sido um outro tipo de tema, professor? O tema da redação envolve uma gama, né, de variáveis. O tema é importante, ele não perde de forma nenhuma em importância, né? É um tema relevante. E segue, inclusive, ao meu ver, uma tendência, né, que já vem de 2 anos para cá. Você vê que as 2 últimas redações tiveram como tema a questão da violência contra a mulher e agora a última do ano passado, de 2016, a intolerância religiosa. Esse ano nós estamos falando de inclusão, né? São pautas muito semelhantes, mas é evidente que por uma série de outras coisas
a sociedade, os professores, as escolas, os cursinhos acabaram se pautando por temas que aparentemente estão mais em evidência, na verdade estão mais expostos na mídia, né? Muita gente apostava numa questão relacionada à homofobia, né? Outros questões relacionadas à corrupção, o que eu acho complicado porque dificilmente o governo escolhe temas que vão instar a sociedade a fazer sugestões ou reclamações que se voltam inclusive contra o próprio governo, né? É verdade. Naturalmente o governo não vai pautar um tema desse. Mas o tema da questão da inclusão, né, os desafios para a inclusão e para a formação educacional dos surdos, é um tema relevante. Talvez a prova de redação seja o grande terror dos alunos hoje, não é? Nas provas do Enem e em outros vestibulares também, né? A redação sempre é aquela. O que fazer para se dar bem na redação? Num caso como esse, por exemplo, porque o aluno vai justamente pensando que vai ser um outro tipo de tema que vai ser abordado, porque existem outros temas atuais que podem cair, e acaba, de repente, se deparando com um tema que não era nada daquilo que ele estava imaginando. O que fazer nesse momento, professor? Já há algum tempo, né, nós percebemos que com a mudança do Enem, foi introduzida uma coisa que a gente chama de arquicompetência, né? A leitura, a interpretação de textos, a capacidade discursiva, a capacidade de produzir e redigir textos, ela é muito ampla, ela vai além da prova de redação. Se você ver a prova do próximo domingo, que são as ciências naturais e exatas, vai envolver também uma série de interpretações de texto, né? E naturalmente a produção de texto acaba se transformando no terror, né? É o epicentro desse terror que o aluno sofre com o processo vestibular. Mas sem leitura, né, sem leitura, não é possível o desenvolvimento de uma boa redação. É claro que envolve uma série de técnicas. Saber interpretar o texto é o mais importante de tudo. Isso é essencial, né? Isso é essencial, até porque os temas não vêm soltos, né? Esse tema que foi abordado agora a respeito da formação educacional dos surdos é um tema que pode ter parecido estranho inicialmente para alguns alunos, só que na prova constavam 4 textos de orientação, né? Tinham 4 textos ali que serviam para ser usados como um método inicial para apreensão de conteúdos, para levantamento de informações a respeito dessa questão. A gente chama de textos motivadores. E né? Aí foi um pouco da reclamação dos alunos, pelo que eu vi, né? Que eles tinham textos grandes, muito grandes, né? Para ler, para interpretar, e que dependiam desses textos para dar continuidade na prova, né, professor? Exatamente isso. Então, assim, os textos motivadores servem, num caso como esse, né? Não vou dizer que é um caso emergencial, mas o sujeito que sentou ali na frente da prova e percebeu que era um tema sobre o qual ele não tinha nenhuma informação inicialmente, os textos motivadores vão servir justamente para que esse aluno possa adquirir ali, às pressas, né? Alguma informação, reunir informações, inclusive, reunir informações e organizar informações, é uma das 5 competências utilizadas pelos professores corretores na hora de fazer a correção das redações do Enem. Então, assim, a capacidade de absorver aquilo, estruturar e organizar para poder redigir um texto avaliado também pelos professores. A universidade utiliza o Enem, não é, professor? Sim, a Unisanta utiliza o Enem, como boa parte das universidades públicas e particulares brasileiras, e realizou esse ano um simulado Enem, né? Em setembro houve uma prova simulada do Enem, aberta a alunos de ensino médio, né, da rede pública e privada, e que inclusive os 50 primeiros colocados nesse simulado Enem, que obrigatoriamente tem que fazer também o Enem oficial. Claro. Esses 50 primeiros colocados no Enem, no simulado Enem da Unisanta, tem descontos na mensalidade. Isso né? É legal também, né? Bacana. Treina e de repente já consegue uma bolsa. Vou agradecer aqui o professor do Colégio Santa Cecília, o professor Henrique Rodrigues. Muito obrigado, viu, pela entrevista e uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite.